O documentário de hoje, além de mostrar um pouco como surgiu o cinema no Brasil, até suas primeiras realizações cinematográficas realizadas aqui, também tem o objetivo de traçar, através de reportagens antigas, as grandes dificuldades em realizar a primeira versão de A Escrava Isaura, estreado no ano de 1929, ainda no cinema mudo. Desde a invenção da câmera, chamado na época por seus criadores de aparelho cinematográfico, que essa mania de assistir alguma coisa foi implantado na cabeça das pessoas. A primeira sessão de cinema no Brasil foi realizada no Rio de Janeiro em 8 de julho de 1896. Essa exibição foi realizada na Rua do Ouvidor e contou com a exibição de filmes curtos que retratavam diferentes imagens de cidades europeias. Atualmente, considera-se que o primeiro filme produzido no Brasil teria sido Chegada do Trem em Petrópolis, embora oficialmente seja o filme de Afonso Sargeto, profissional que na época trazia filmes de fora e transmitia em um cineminha do Rio. O filme teria sido gravado por ele mesmo com uma câmera que ele havia trazido da Europa. O filme, intitulado Uma Viagem a Guanabara. Ele teria estreado em 19 de julho de 1898. Inclusive, é por isso que comemoramos nesta data o Dia do Cinema Nacional Brasileiro. Os primeiros filmes produzidos aqui no Brasil eram pequenos documentários que retratavam cenas do cotidiano. A partir do século XX, o cinema começou a se popularizar e diversas salas de cinema fixo começaram a ser construídas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Além dos locais de exibição terem se popularizado, as produções também começaram a prosperar. Eram produções de orçamento baixo e de qualidade técnica incipiente, mas mesmo assim, as primeiras produções com histórias de ficção foram produzidas. Essas produções eram principalmente obras de comédia, embora também houvessem produções dramáticas. A partir de 1909, um pequeno fenômeno se estabeleceu nas salas de cinema do Brasil: os filmes cantados. Nessa época, os filmes eram mudos e os donos das salas de cinema, pensando em tornar seu negócio mais atrativo, passaram a contratar atores e cantores para dublar os filmes ao vivo. Essa prática atraiu pessoas para os cinemas de São Paulo e do Rio de Janeiro. A partir da década de 1910, o cinema nacional começou a sofrer com a concorrência do cinema estrangeiro, sobretudo dos filmes produzidos em Hollywood. A invasão dos filmes estrangeiros nos cinemas nacional se acentuou depois da Primeira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos passaram por um forte crescimento econômico. A partir da década de 1930, a entrada dos filmes norte-americanos foi facilitada pelo governo e os cinemas nacionais passaram a priorizar produções estrangeiras. Embora o governo ainda explorasse o cinema para transmitir os telejornais, apesar da forte influência do cinema estrangeiro, o cinema brasileiro ganhou novo fôlego na década de 1930. Exatamente nesse ano, surgiu uma produtora chamada Cinédia, que passou a produzir algumas obras que deram origem a um gênero conhecido como chanchadas. Esse gênero viveu seu auge da década de 1940 a 1950 e perdeu força na década de 1960. Mas vamos focar a atenção nesse finalzinho dos anos 20, às vésperas dos anos 30. Esse período de muita elegância e muito romantismo trazia nossos artistas brasileiros na revista mais famosa da época, aquela que se falava de cinema, a Cinearte. Através desta revista, que trazia notícias do Brasil, trazia também a moda de fora e atualizava os brasileiros sobre as produções nacionais que estavam em andamento ou as que já eram consideradas um grande sucesso. O empresário Isaac Seidenberg era o dono do famoso estúdio da Visual, instalado em São Paulo. Ele já estava de olho nas novas tendências do cinema, já desejava ter, aqui no Brasil, equipamentos capazes de gravar vídeo em sincronia com o áudio,
o que já era moda, os filmes falados. Por ter grande desejo em realizar a adaptação de A Escrava Isaura, seu romance favorito de Bernardo Guimarães, resolveu ele mesmo patrocinar a produção, que contaria com a direção de Marques Filho, com filmagens na Metrópole Film. Antes dessa primeira versão de A Escrava Isaura, Tarquino Garbini pretendia levar às telonas uma versão muda da obra. O ano era 1917. E a produção de filmes nacionais ainda nascia de forma lenta. Essa produção, iniciada em São Paulo, no fim do primeiro semestre não foi concluída. Tem-se apenas a menção de Odete Frank e Lauro Simões no elenco. Em 1922, a Rossi Filmes iniciou uma nova produção cinematográfica do romance. Todavia, os planos para a realização do filme restaram inacabados. A direção incumbida não teve êxito. Pouco se sabe sobre esse projeto, mas permanece na lista dos filmes inacabados. Francisco Madrigano, diretor pioneiro, começou em 1928 uma nova tentativa de adaptar A Escrava Isaura para o cinema. A princípio, a direção ficou a cargo de Francisco de Simone, quando a Vitória Filme tornou-se a produtora. No entanto, Francisco desistiria pouco tempo depois do projeto. Após o acontecimento, coube ao próprio Madrigano realizar a condução do filme. Nessa versão, coube a Norca Rouskauen interpretar a personagem título. Já Leôncio ficou a cargo de Guilherme Boccialiani. O diretor já havia feito uma reunião com quem seria responsável pelos figurinos do filme, como podemos ver nesta foto, tirada durante uma entrevista para a revista Cinearte, para falar justamente sobre a adaptação de A Escrava Isaura. Para essa adaptação que não se concluiu, Francisco já havia alugado o estúdio da Vitória Filmes, que não era tão grande, mas que já estavam montados 2 interiores de Escrava Isaura, que foram logo desmontados. Tudo parecia apenas uma desistência normal ou uma falta de interesse do diretor em realizar a adaptação de A Escrava Isaura, mas não. De acordo com essa nota da revista Cinearte, podemos ver que existiu quase uma disputa entre Isaac Seidenberg e Francisco Madrigano, e o vencedor foi Isaac Seidenberg. O diretor alegava que não queria disputar nada com ninguém, queria apenas fazer um filme de qualidade. Desde que foi dito que naquele ano teria a adaptação do romance A Escrava Isaura para o cinema, que os jornais e revistas da época andavam à caça de qualquer informação sobre o filme. Toda semana saíam notas e fotos sobre o projeto. O filme era o mais aguardado para o final do ano. As vendas do livro continuavam em alta, mesmo muitos anos depois de sua publicação. E Isaura parecia ser a personagem ideal para agradar o grande público brasileiro. E finalmente a adaptação aconteceria. Para essa mega produção de 1929, Seidenberg teria pedido a Marques Filho para adaptar o romance para o telão e dirigi-lo. A adaptação foi feita em 20 dias. O adaptador se defendia dizendo que a fez imperfeita pelo pouco tempo que teve e que teve que fazer a gosto do produtor. Reconhecia onde estava o fracasso, mas que não dizia porque queria trabalhar e não discutir. Os cenários internos da fazenda foram os primeiros a serem montados e se permaneceram fixos. Nesta foto, podemos ver diversos profissionais envolvidos no filme A Escrava Isaura e estão em reunião justamente no cenário desenvolvido para o filme. E para entrar ainda mais no clima deste documentário, não basta eu apenas aparecer caracterizado com a moda dos anos 20, eu precisei recriar os mesmos cenários para ilustrar o que ainda veremos no vídeo de hoje. E, é claro, aparecer nele, mesmo que de forma virtual. Todos trabalhavam ativamente, com vontade de levar a bom termo os esforços que empreenderam para que São Paulo apresentasse uma obra de valor
depois do fracasso que foi o filme Fogo de Palha. Os primeiros atores confirmados como protagonistas foram Celso Montenegro, no papel do terrível Leôncio, Ronaldo de Alencar, no papel do apaixonado Álvaro, e Glória de Milo, no papel da escravizada Isaura. Esta última não permaneceu no elenco e foi sugerido escalar Antonieta Clarissa, atriz que inicialmente iria protagonizar o filme Tiradentes, uma produção anterior. Mas a saga pela busca da protagonista só estava começando. Antonieta não passou no teste e foi então que entrou Yolanda Granja. Tudo certo, as gravações começaram, como podemos ver nessas fotos de bastidores, mas infelizmente o diretor não se agradou da atuação de Yolanda Granja. Bom, como se tratava de cinema mudo, o diretor esperava mais expressividade no olhar e nos gestos. Então, novamente começa-se a saga, a busca por uma nova Isaura. A atriz que viria a ser Isaura era uma estreante, Elizabeth. O diretor se encantou com a atuação corporal de Elisa e lhe deu o papel de protagonista. Já no dia seguinte, ensaiava cenas que iria gravar no próximo dia. Ali, ela experimentou a peruca que usaria e os vestidos. Lembrando que as mulheres nessa época usavam cabelos na altura do ombro quando muito. Era a moda da época. E como era para retratar o século XIX, as mulheres precisavam usar perucas. A atriz que fez Malvina usava uma peruca loira. Aqui podemos ver a cena que já havia sido gravada por Yolanda, agora sendo gravada oficialmente por Elizabeth. Notem que é o mesmo cenário com algumas modificações na distribuição dos móveis. As cenas da Isaura dentro da casa eram sempre as mais delicadas. Isaura estava sempre a bordar, sentada no sofá da sala e em outros momentos a rezar e, é claro, sofrer diversos assédios. Por isso, a atriz conseguiu trazer com suas expressões o sentimento de mulher escravizada sem direito a sequer sonhar. Os olhos da Isaura desse filme não eram pretos como deveriam ser, baseados no livro. Mas o diretor escalou para viver a mãe da Isaura, a atriz Jaci Torres, que era negra de olhos verdes. Então, mesmo em preto e branco, poderíamos notar que Isaura teria herdado a cor do pai e a cor dos olhos da mãe. Essas fotos foram feitas na sala da escrava Isaura. Nelas, podemos ver parte do elenco já caracterizados e os profissionais envolvidos, como o diretor Marques Filho e o idealizador Isaac Seidenberg. Bom, e como nós podemos ver que os cenários eram fixos, a gente pode notar algumas vezes mudanças na decoração, na arrumação dos móveis. Isso pode ter acontecido porque eles desejavam utilizar os mesmos cenários para parecer ser outro cômodo da casa. Nos estúdios, os trabalhos corriam com maior ordem e se prolongavam até as 10 horas da noite. Todos os artistas e o pessoal da técnica encaravam o serviço a sério. O diretor Marques Filho tem seu assistente, e este é quem transmite as ordens. O operador Gilberto Rossi estava sempre ao lado de sua caixinha e mal acabava uma cena, logo seu assistente trazia o borda numerado. A iluminação é que ainda continuava com lâmpadas de carvão. Todos no set andavam com óculos de vidro preto para evitar conjuntivite. Mesmo assim, alguns artistas não conseguiam evitar a iluminação e acabavam sofrendo do mal. As primeiras filmagens tiveram início em 15 de janeiro de 1929, sendo que praticamente todas as cenas de interiores foram finalizadas em 20 de fevereiro.
E a importância desse documentário, além de contar um pouco sobre o início do nosso cinema nacional, é celebrar os 95 anos deste filme, que completará no dia 21 de outubro de 2024. Embora se trate de uma produção do considerado cinema experimental, se engana quem pensa que não houve investimento e até mesmo esmero na produção. Para criar os cenários da Casa Grande onde Isaura é escravizada, a direção gastou bastante. Com pesquisas de Ricardo Severo, os atores puderam entrar no estilo e reproduzir os costumes da época. Através dessas fotos raríssimas que obtive, pesquisando na extinta revista Cinearte do ano de 1929, podemos ver fotos de gravações, tanto externas quanto internas, e foi através delas que pude recriar os cenários. E era exatamente nesta sala onde Isaura sofria seus infortúnios, infligidos pelo seu cruel carrasco, o Sr. Leôncio. Nessa foto, podemos notar que se trata da manhã seguinte da chegada de Henrique à fazenda de Leôncio. Podemos ver Malvina, que chegava e encontrava seu irmão e seu marido Leôncio conversando sobre Isaura. Tem também a sequência que é Isaura sendo assediada por Henrique. Inclusive tem fotos de momentos antes das gravações em que os atores param para ouvir uma explicação do diretor. O momento em que Leôncio flagra o Belchior, o jardineiro corcunda se declarando para sua escravizada. Malvina era apaixonada por seu marido e podemos vê-la nesta foto em uma insistência em conseguir o afeto de seu esposo. Para as gravações externas, a equipe se deslocou para Mogi das Cruzes, onde eram gravadas cenas de Isaura e Álvaro que eram ambientadas em Pernambuco, igual ao livro. A fachada da fazenda de Leôncio também foi gravada próximo ali, mas na história, essa fazenda ficava em Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro. Era mais ou menos aqui que, há 95 anos, foi gravada uma cena romântica de A Escrava Isaura. Na imagem rara, podemos ver Álvaro e Isaura. As últimas cenas internas foram as da sequência do baile, que deu um trabalhão à equipe. Em algumas fotos raras, podemos ver o personagem Martinho, responsável por trazer à tona a identidade da escravizada, com um jornal escondido em suas costas. O papel do Dr. Geraldo, amigo de Álvaro, ficou para o ator Carlos de Avelar. Quando Isaura é capturada e volta para a fazenda, Miguel, seu pai, é preso, e essa sequência também é trazida no filme. E como podemos ver neste cenário, exatamente aqui acontece uma cena muito fiel ao livro, que é a cena em que Malvina dá uma joia de presente de noivado a Isaura, que está ali desolada ao lado do Sr. Belchior, acompanhado de seu pai, obviamente. A triste cena que se passa aqui está no livro. Depois que Isaura aceita se casar com um jardineiro da fazenda, portador de algumas deficiências, Malvina presenteia a escravizada com um colar. No livro era de ouro, no filme trocaram para pérolas. No romance, Isaura coloca o colar sobre o peito e em pensamento diz: é a corda que o carrasco veio lançar no pescoço da vítima. Essa cena, em uma adaptação, aparece na versão de A Escravizaura do ano de 2004. Quero que aceite esse colar. Meu presente de noivado. Eu não posso aceitar, Sinhá. É um presente de muito valor. Mas por que não, Isaura? Eu quero que aceite, eu dou de coração. No fundo da foto, ainda estão Leôncio e Rosa, escravizada que inveja a sorte de Isaura. A personagem Malévola foi interpretada com grande atuação de Maria Lúcia. Na sequência, vemos Isaura usar o colar, já prestes a se casar. Esse é o cenário final. Aqui seria realizado o casamento de Isaura com Belchior, se Álvaro não tivesse chegado
mostrando quem era o dono de tudo ali agora. Essa cena é interessante porque mostra o quão enfurecido Álvaro ficou ao saber sobre uma carta falsa que Isaura acreditou ter sido escrita por ele, se dizendo arrependido do envolvimento com a escravizada. Essa carta quase fez com que Isaura se casasse com outro, apenas para ganhar sua liberdade. Uma cena que não está no livro e que foi criada para deixar o filme um pouco mais no clima da escravidão no Brasil. A crítica considerou a cena sensacionalista, porque mostrava um homem escravizado sendo cruelmente açoitado. Mas o detalhe é que o ator que fez o escravizado era um homem branco, pintado de preto, algo inaceitável nos dias de hoje. A crítica, ao invés de criticar tal ato, exaltava o ator, dizendo o quanto ele era versátil. Para a crítica, o diretor deveria ter focado mais no romance, e a maior falta foi não ter tido um beijo sequer entre os protagonistas. Nem todos os atores continuaram com atuações depois de A Escravizaura, como é o caso do ator que fez o Álvaro. Encontrei uma matéria em que era citado sua desistência como ator, mas que o público desejava vê-lo novamente nas telonas. Os atores que interpretaram Malvina e Leôncio teriam vida longa no cinema nacional. Agora, quanto à estrela do filme, pouca coisa se soube sobre ela depois. É possível que tenha seguido o mesmo destino do intérprete de Álvaro, abandonar a carreira e se dedicar à família. Também tem a questão de que, na transição do cinema mudo para o falado, alguns artistas não tinham voz bonita e esses ficavam para trás. No livro, o final do vilão é ele dando cabo de sua própria vida. Não sei se no filme essa sequência foi fiel. O filme não foi considerado o melhor de sua época, mas chamou bastante atenção dos paulistanos e logo foi exibido no Rio, com gravação de Alda Verona, que havia criado uma melodia à moda dos anos 20 para a letra da música que Isaura canta no livro. A música não ficou exatamente como Bernardo descreve em seu romance, mas era melhor ouvir a música do que assistir o filme mudo. Usaram também várias valsas para dar som às sequências do filme. Depois o filme rodaria os cinemas do Brasil e por fim chegaria à Argentina e a Portugal com grande êxito. 20 anos após o tremendo sucesso da primeira versão de A Escravizaura para o cinema, inicialmente Eurídice Ramos, que já havia sido produtor de outros filmes, decidiu fazer uma nova adaptação do famoso romance. Dessa vez, seria um filme falado, mas sobre essa adaptação eu já te contei em um outro vídeo. E aqui eu finalizo o vídeo de hoje. Um beijo grande e até o próximo vídeo.